Hoje nós iremos iniciar mais uma parte do estudo sobre batismo. E hoje nós iremos falar sobre batismo no fogo. Nós estamos aqui já há algumas semanas, se eu não me engano, 7 semanas já, estudando sobre as doutrinas básicas. Na primeira live, a gente falou sobre a importância da doutrina básica para a nossa vida, por que nós devemos estudar sobre esse assunto. Depois, nós falamos sobre arrependimento e obras mortas. Depois nós falamos de fé em Deus. Depois nós começamos a falar sobre as doutrinas do batismo. Quantos batismos são? Depois, batismo em Cristo, batismo das águas, batismo no Espírito Santo. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o batismo de fogo. E ainda falta imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então, a gente ainda tem, depois dessa, mais 3 lives pela frente. Estou extremamente empolgado para poder falar sobre hoje, o nosso assunto de hoje, batismo no fogo, e depois ainda temos imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Tudo isso que nós estamos estudando aqui, todos esses assuntos, é o que a Bíblia chama de rudimentos elementares da palavra. Então, tudo aquilo que é elementar é básico, e tudo aquilo que é básico nós devemos dominar. A gente deve saber, não deve ser assuntos que a gente desconsidera. Então, vamos iniciar nossos estudos sobre batismo de fogo. Abra sua Bíblia aí, você que está com a sua Bíblia. Quem é estudante, quem ama a Bíblia, gosta de estar sempre com a sua Bíblia em mãos. Então, abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 3, no verso 11. Mateus, no capítulo 3, no verso 11. Mateus, capítulo 3, no verso 11. Olha o que diz aqui em Mateus, capítulo 3, verso 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, quem está falando isso daqui é João Batista. João Batista, ele foi aquele que abriu o caminho para o Senhor. Então, quando ele inicia o seu ministério, ele também anuncia aquele que há de vir, que é Jesus. Então, quando ele começa a anunciar Jesus, ele também faz anúncios que são proféticos, daquilo que iria acontecer. Então, ele diz que aquele que vem, que é Cristo, vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Se ele está falando que é com o Espírito Santo e com fogo, são 2 acontecimentos, são 2 experiências. E aí aqui incorre o erro por achar que é a mesma experiência e se trata da mesma coisa. Ele está falando com o Espírito Santo e com fogo. Logo, são 2 experiências diferentes que acabam acontecendo. Então, a Bíblia, quando ela vai falar sobre fogo, ela sempre vai ter uma figura de purificação, uma figura de santificação ou uma figura de juízo. Então, nós vamos ver fogo na Bíblia sempre com purificação, santificação ou juízo. Então, a confusão aqui acaba acontecendo justamente por não saber a aplicação que está acontecendo ali, o que se trata fogo, né? Então, quando às vezes a gente está orando assim, Senhor, derrama o seu fogo, é necessário ter consciência de que esse derramar de fogo, e que aplicação se tem. Então, os próprios textos da palavra de Deus, ele vai falar sobre essas aplicações. Abra sua Bíblia aí, nós vamos ver uma aplicação do fogo em Isaías capítulo 6, do verso 1 a 9. Isaías capítulo 6, do verso 1 ao 9. Isaías capítulo 6, do verso 1 ao 9. Todo mundo encontrou? Vamos lá.
Olha o que diz. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam seus pés e 2 voavam. E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, e o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva, que tirara do altar com a tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado foi o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: Vai e diz ao povo: Ouvi, ouve, e não entendais. Vede e não percebais. Então, perceba que esse texto aqui, Isaías está tendo uma visão. E no meio dessa visão, ele começa a ver algo muito santo, algo muito poderoso. E um dos anjos, ele começa a dizer o seguinte: Eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então o anjo pega uma brasa viva, e essa brasa viva, ele toca a boca de Isaías. Aonde Isaías estava dizendo que estava a impureza dele. Ele disse que a impureza dele está sobre os seus lábios. Então o anjo pega o fogo e toca com o fogo exatamente no lugar aonde Isaías entende, percebe, sabe, confessa que há uma impureza. Então, diante de uma santidade, a santidade que ele está vendo, Isaías não consegue ver compatibilidade com a vida que ele tem, com a santidade que está diante dele. Então ele fala ao lugar onde está a sua impureza. Então o fogo vem para poder trazer pureza, para poder trazer santidade, para poder trazer purificação sobre a vida de Isaías. Então, Isaías estava vendo que não era compatível o nível de santidade que ele se encontrava. Então, por isso, o anjo toca aonde ele precisava ser santificado. Então, nós estamos vendo aqui o fogo, ele sendo aqui uma figura que vai trazer santificação, que vai trazer purificação. Então, lá no texto que nós vimos lá em cima, o primeiro texto em Mateus capítulo 3, batizará com o Espírito Santo e com fogo, nós vamos ver que isso se trata de um processo de purificação, um processo de santificação. Essa é a aplicação que João Batista está trazendo. E nós estamos vendo, através do texto de Isaías, que justamente se trata disso. O fogo, ele vem nessa aplicação. O fogo, ele vem para purificar. O fogo, ele vem para santificar. O fogo vem para trazer pureza. Então, nós iremos ver isso acontecendo no primeiro derramamento do Espírito Santo. Abra sua Bíblia. Lá em Atos, no capítulo 2, do verso 1 e 3, nós vamos ler. Atos, capítulo 2, e nós vamos ver do verso 1 ao 3. Olha o que diz. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Veja a menção feita, aqui em Atos, no capítulo 2, do verso 1 ao 3.
exatamente como dito por João Batista. João Batista havia profetizado que o Espírito seria derramado e eles seriam batizados com o Espírito Santo e com fogo. E é exatamente isso que acontece. Eles são batizados com o Espírito Santo e começam a ver nele, também acontece com eles, como línguas de fogo. E porque quando Jesus recebeu o Espírito Santo, Jesus não recebeu também o batismo de fogo. Porque quando Jesus recebeu o Espírito Santo, ele também não recebeu o batismo de fogo. Lucas, no capítulo 3, no verso 21, vai dizer o seguinte: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Por que Jesus ele não foi aqui e não recebeu também o batismo de fogo? Porque o batismo de fogo ele é para purificação. E Jesus Cristo não havia nele nenhum pecado. Então o Espírito Santo desce sobre ele e não há uma necessidade que Jesus participe ou receba o batismo de fogo, justamente porque em Jesus não há pecado nenhum. Então, por isso que no batismo de Jesus, o elemento fogo, ele não aparece justamente porque Jesus não tinha pecado e não precisava ser purificado. Então, entenda uma coisa, o escopo aqui do nosso estudo é você entender que todas as vezes que o Espírito Santo prometeu um batismo e esse batismo seja com fogo, é para trazer purificação, é para trazer santificação. E nós vamos ver inúmeros textos na Bíblia que fala sobre a presença desse elemento fogo, como ele está ali sendo para que nos purificar, para trazer santidade. Levítico capítulo 6, no verso 12. Levítico 6, 12. Levítico 6, 12. Olha o que diz. O fogo, pois sempre arderá sobre o altar e não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Esse texto aqui é poderoso. Esse texto é poderoso. Ele está dizendo, existe um altar, aonde nesse altar é oferecido a oferta para o sacrifício. E Deus é aquele que envia o fogo. E esse fogo, ele não é um fogo que vai e volta, mas esse fogo está continuamente sobre o altar. E cabe ao sacerdote colocar a lenha, aquilo que vai ser consumido, para que a oferta ela venha a ser totalmente aceita. É nesse lugar onde permanece o fogo aceso. Então, hoje nós devemos entender o seguinte: existe o fogo e a nossa vida é o altar. A palavra do Senhor vai dizer, olha o que diz Hebreus no capítulo 13, no verso 15. Olha como a palavra do Senhor também aponta para essa realidade de purificação. Olha isso. Hebreus, no capítulo 13, no verso 15, nós vamos ler até o 17. Olha o que diz. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles,
pois velam por vossa alma, como quem deve prestar conta, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Olha o que o texto está dizendo. Que nós devemos oferecer sacrifício de louvor. E que sacrifício? É o fruto de lábios que confessam o seu nome. E vai dizer, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com os tais sacrifícios Deus se compraz. Aqui o texto está apontando para uma vida de santificação. E nós precisamos do fogo do Espírito para que nossa vida seja santificada. É fato que o Senhor está nos chamando para vivermos uma vida santa, uma vida de purificação, uma vida que agrada a Ele. Então essa realidade do fogo do Espírito é para que esse fogo venha sobre nós, para que nós venhamos ser santificados, para que os nossos lábios confessem o nome de Jesus. E isso não deve ser negligenciado, porque o nosso sacrifício de nos apresentar ao Senhor, para que o nosso corpo venha a ser essa a oferta, que esteja sempre sobre esse altar, que a chama nunca se apaga. Essa chama nunca se apaga, por isso que todos os dias o sacerdote vai lá e ele remove as cinzas. Cinzas aponta para que tudo aquilo que foi queimado e não tem utilidade. Porque todas as vezes em que você não remove as cinzas, você acaba prejudicando a chama. E o texto está dizendo que o fogo, ele é a parte de Deus e a nossa parte é oferecer aquilo que precisa ser queimado. O batismo com fogo aponta para um processo de purificação que todos nós devemos passar. Romanos capítulo 12, no verso 1 vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O texto está sendo claro ao dizer o seguinte: você deve apresentar o seu corpo por sacrifício vivo. Então, se tem sacrifício, tem fogo que há de continuamente sobre altar, porque é o próprio Deus que coloca o fogo sobre o altar. E o que o Senhor ele quer encontrar? Ele quer encontrar uma oferta. E essa oferta não é mais de animais, não é mais de coisas que a terra pode dar, mas hoje, na nova aliança, o que o Senhor espera encontrar nesse altar é a nossa própria vida que deve ser oferecida diante dele no seu altar, para que nós sejamos queimados pelo fogo, mas esse fogo vem para purificar os nossos lábios, purificar os nossos olhos, purificar a nossa vida, purificar a nossa forma de andar, o nosso jeito de caminhar, o nosso jeito de agir, nossa forma de agir. Fogo do Espírito não é simplesmente como algumas pessoas acabam achando que é para aquele momento ali de glória, de arder, do falar, do se expressar, de não falar fervorosamente, mas o fogo recai sobre aqueles que precisam ser purificados, e ao serem purificados vão ter a sua vida santificadas, e é o próprio Senhor que deseja encontrar nossa vida no altar, como ela sendo o alvo para que nós sejamos totalmente consumidos pelo fogo, para que ao ser consumidos pelo fogo, nós venhamos a ser santificados por Ele. Chega dessa vida que não passa por esses processos de purificação, que não passa por esses processos de santificação. Deixa eu falar uma coisa, não se trata apenas de um esforço que nós fazemos, mas nós também nos devemos nos apropriar de realidade que estão sobre nossas vidas. Por isso que nós devemos remover toda a cinza. O que são cinzas? Cinzas são embaraços
já acabam acontecendo na nossa vida. Preguiça é cinza. Preguiça é cinza. Falta de leitura da Bíblia é cinza. Falta de comunhão com a igreja é cinza. Falta de comunhão com os irmãos é cinza. E isso deve ser totalmente removido para que lenha nova chegue. E quando lenha nova chega, o fogo que arde continuamente vai purificar nossa vida para que a gente não permaneça da mesma forma. Olha o que diz Levítico capítulo 9, no verso 23. Nós vamos ler 23 e 24. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e saíram abençoar o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo diante do Senhor consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E o que vendo o povo jubilou-se e prostrou-se o rosto. Então entenda uma coisa. A aplicação do texto que João Batista estava dizendo lá no início que nós falamos, esse fogo é um fogo que cai sobre nossas vidas para trazer purificação. Purificação sobre nós. Então entenda, no nome de Jesus, é errado concluir que o batismo no Espírito Santo e ser batizado com fogo se tratam da mesma coisa. João Batista não tratou o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo e um batismo no fogo, como se fosse a mesma coisa. E nós estamos vendo aqui no texto que não se trata da mesma coisa. Por isso nós não devemos cair no erro de tratar assuntos diferentes como se eles fossem iguais. É lógico que a Bíblia não vai falar sobre esse fogo sendo ele, apenas utilizado para purificação. Porque se por um lado o fogo vai recair para purificar, fogo também na Bíblia também vai representar juízo. E dependendo quem é o alvo desse fogo, para onde o Senhor lança, em que lugar e qual é o propósito dele, não vai ser apenas para purificação, mas vai ser também apenas para lançar juízo sobre aqueles que estão andando em pecado e vão ser ali lançados no lago de fogo ou sendo lançados no fogo. Então nós precisamos também ver na Bíblia. Eu vou ler o texto aqui agora de Mateus no capítulo 3, agora com mais textos, com mais versículos. Nós vamos ler Mateus capítulo 3, do 8 ao 12. Nós iniciamos lá no começo, o primeiro texto que a gente leu, a gente apenas leu os versos 11, mas agora eu quero ler mais versículos e nós vamos ver o fogo sendo falado ali, mas não se trata todo aonde o fogo aqui é aplicado, não se trata da mesma coisa. Vamos ler e você vai entender. Mateus, no capítulo 3, no verso 8, diz o seguinte: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Verso 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, preste atenção. No versículo 10, é falado sobre fogo. No versículo 11, novamente é falado de novo sobre fogo. Porém, eu preciso entender o seguinte, que nos dois versículos, fogo aqui, ele não vai ser um elemento com a mesma aplicação para as duas situações diferentes. No verso 10, Deus está aqui falando sobre juízo. Ele está dizendo, já posto o machado sobre a raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Se a árvore foi cortada e está sendo lançada, está dizendo que foi-se dado um destino.
E que destino foi esse? Lançada ao fogo. Então, esse fogo aqui, que a palavra de Deus está dizendo, está falando sobre juízo. Não está falando sobre purificação, mas está falando daqueles que viveram uma vida sem arrependimento, sem estar com o Senhor, não quiseram estar com o Senhor. A palavra do Senhor diz: o machado já está sobre a raiz. A árvore que não der bons frutos, ela será lançada no fogo. Então, fogo aqui no verso 10 de Mateus, no capítulo 3, está falando sobre juízo. No verso seguinte é aqui que acaba acontecendo um problema com pessoas que acabam interpretando a Bíblia de uma maneira errada. Muito se fala sobre a questão de contexto. E nós precisamos entender que existem contextos de textos e existe o contexto macro. Porque quando um assunto ele está ali dentro de um grupo de versículos pequenos, como nós estamos estudando aqui, se esse mesmo elemento é utilizado em outras situações, eu vou precisar de um contexto macro. Por isso que a gente leu textos em Hebreus, a gente leu textos em Levítico. Porque para entender sobre isso, a gente vai precisar olhar para a Bíblia de uma maneira mais ampla. Então, no verso 10 fala sobre juízo, e no verso seguinte está falando o quê? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois a mim é poderoso, mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí a gente já leu o texto de Atos no capítulo 2, que eles foram batizados com o Espírito Santo e com fogo, e esse fogo não foi juízo, mas esse fogo foi para a purificação, porque eles haviam acabado de nascer de novo e precisavam ser participantes desse processo de santificação. Então, eu preciso olhar para o texto e não limitá-lo apenas com base de aplicações únicas. Se é algo que acontece de forma diferente na Bíblia, eu preciso saber que fogo na Bíblia não vai falar somente de juízo, mas fogo também vai falar sobre purificação. Olha o que diz o verso 12. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Palha na Bíblia aponta para obras que não foram feitas a partir de Deus. Então, essas obras, elas serão queimadas. Então, entenda no nome de Jesus. Olha, eu vou ler aqui a sequência de textos, né? Não são muitos, mas são alguns, aonde a Bíblia fala do fogo sendo para purificação. E depois eu vou ler 2 textos que falam do fogo como sendo fogo para juízo. Amém? Então vamos lá. Purificação. Salmo 17:3. Salmo 17:3. Salmo 17:3. Olha o que diz. Sondas-me, ó Deus, de noite me visita. Prova-me no fogo e em iniquidade nenhuma encontrarás em mim. A minha boca não transgride. Então olha o que o texto está dizendo. Sonda meu coração, de noite me visitas, prova-me no fogo e em iniquidade nenhuma encontra em mim. Então esse texto está claro de que o fogo aqui, ele tem uma aplicação de santificação. O texto aqui tem uma aplicação de que o fogo, ele está caindo sobre a boca, sobre os lábios, para que isso venha proporcionar, para que isso venha transformar os lábios daquele que tem transgressão, e agora com esse fogo que cai sobre os lábios, não haverá mais nenhuma iniquidade. Vamos lá para mais um texto. Malaquias, no capítulo 3, nós vamos ler do 1 ao 4. Malaquias,
capítulo 3, nós vamos ler do 1 ao... Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como uma potada dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias dos antigos e como nos primeiros anos. Então, esse texto está apontando para quê? Para purificação. Refinar como ouro, refinar como prata, limpar. Então, o texto aqui de Malaquias 3, do 1 ao 4, não está falando sobre juízo, mas está falando sobre purificação. Mais um texto sobre purificação, 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 7. 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 7. Diz o seguinte: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, mais um texto que a palavra do Senhor está dizendo que a nossa vida, ela será e está sendo purificada pelo fogo. Agora eu vou ler alguns textos aqui que falam sobre o fogo nesse aspecto do juízo. Daniel capítulo 7, no verso 9 até o 10. Daniel capítulo 7, nós vamos ler do 9 até o 10. Diz o seguinte: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono era de chama de fogo, e as suas rodas eram como fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, e milhares de milhares o serviam. E miríades estavam diante dele, e assentou-se no tribunal, e abriram-se os livros. Esse texto aqui de Daniel aponta para o tempo de juízo do grande dia do Senhor. Os textos apontam para uma realidade no grande dia do Senhor, que vai ser a segunda metade da tribulação. Daniel aqui está dizendo que do Senhor sairá dele, o ancião de dias sairá dele, uma chama de fogo, e essa chama de fogo vai ser para trazer juízo. E é exatamente isso que o texto está tratando. Aqui o fogo não é para a santificação, aqui o fogo do Senhor é para trazer juízo. Mais um texto, e é o último texto que nós vamos ler hoje. Olha o que diz. Apocalipse capítulo 14, no verso 10. Apocalipse capítulo 14, no verso 10. E também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos anjos, dos santos anjos, e na presença do Cordeiro. O texto aqui está falando que, no final do juízo, o Senhor derramará fogo sobre aqueles que precisam receber a condenação. Então, fogo aqui não é para purificação, e sim para condenação. Então, eu espero que hoje você tenha recebido esse entendimento de que batismo do fogo e batismo do Espírito Santo, apesar de acontecerem juntos, dentro de um processo, não se tratam da mesma experiência. E todas as vezes que a Bíblia fala de fogo, nem sempre está tratando de uma mesma questão ou com a mesma finalidade. Fogo na Bíblia pode ser santificação, purificação, ou
juízo, um tempo de juízo. Se fosse sempre eh, juízo, como muitos autores, muitas pessoas que ensinam a palavra de Deus acabam sempre levando mais para esse lado. Se fosse isso, né, ali no batismo do Espírito Santo, no derramar do Espírito que os discípulos receberam, o fogo ali também seria para juízo, e nós vimos que não é. E se fogo também fosse isso, quando Jesus Cristo foi batizado, nós vimos ali que ele não precisou receber do fogo, porque Jesus já era puro e não precisava ser purificado. Então, a minha oração hoje é que o nosso coração venha se prostrar diante do Senhor e pedir para Ele mais fogo, mais fogo, mais fogo, para que nós sejamos purificados, para que esse fogo venha queimar tudo aquilo que precisa ser queimado nesse tempo. Então, a minha oração pela sua vida é que hoje o fogo do Espírito recaia sobre você, para que venha ser queimado, para que venha ser queimado e purificado tudo aquilo que precisa ser mudado, tudo aquilo que precisa ser modificado. E essa é a minha oração. Eu peço a você que está aqui ouvindo, nós vamos orar agora juntos. Vamos pedir ao Senhor que o fogo do teu Espírito recaia sobre nós, para nos purificar, para trazer sobre nossas vidas santidade, para trazer sobre nossas vidas temor, para trazer sobre nossas vidas reverência à sua palavra e reverência ao seu nome. Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada um que está aqui, ó Pai, nessa live, me assistindo, e por aqueles também que vão assistir, ó Pai, estão assistindo depois no YouTube, ou seja, no podcast. Pai, no nome de Jesus, que o fogo do teu Espírito recaia sobre nós para trazer pureza, santificação, para purificar, ó Pai, os nossos pensamentos, para purificar, ó Pai, os nossos lábios, para purificar, ó Pai, as obras das nossas mãos. Pai, no nome de Jesus, não permita, ó Pai, que a gente viva uma vida sem a sua santificação, mas que o fogo do teu Espírito venha recair sobre cada um, ó Pai, aqui, que precisa, ó Pai, no nome de Jesus, um tempo de ser purificado, ó Pai, de ter a sua mente, de ter os seus lábios, de ter o seu coração, de ter, ó Pai, as intenções do seu coração purificadas. Pai, por isso, no nome de Jesus, que haja no nosso coração quebrantamento, que esse quebrantamento, ó Pai, venha acontecer para que o fogo que há em Ti recaia sobre nós e trazendo sobre nós, ó Pai, purificação no nome de Jesus. Eu clamo a Ti, ó Pai, porque eu sei que o Senhor nos ouve. Eu clamo a Ti, ó Pai, porque eu sei que o Senhor ouve as nossas orações. Por isso, ó Pai, no nome de Jesus, sobre cada um de nós que estamos aqui, fogo do Teu Espírito, fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não vai apagar, não vai apagar a chama do Teu Espírito, não vai apagar sobre nossas vidas. Nós cremos, Senhor Jesus, que esse fogo que se acendeu, ele não vai se apagar. Por isso nós apresentamos a nossa vida, colocamos a nossa vida, ó Pai, sobre esse altar, para que nesse altar haja um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Por isso, ó Pai, removemos toda a cinza que está sobre o nosso altar. Tudo aquilo, ó Pai, que tem tentado nos paralisar. Tudo aquilo, ó Pai, que tem tentado fazer com que a gente olhe para trás. Tudo aquilo que tem trazido desânimo. Tudo aquilo, ó Pai, que tem trazido falta de entendimento. Toda a confusão, ó Pai, na mente. Cada situação, ó Pai, que apareceu para tentar confundir a vida dos seus filhos, ó Pai. No nome de Jesus, nós lhe pedimos, remova toda a cinza. Sopra, ó Pai, do Teu Espírito, para que cinza venham ser removidas. Dê ânimo, dê força, ó Pai, para que os seus filhos não fiquem mais assistindo cinza. A
a chama sendo apagada e nada, e eles continuem ainda sem remover cinzas. Pai, no nome de Jesus, eu lhe peço, ó Pai, que nessa manhã nós venhamos ser purificados pelo teu fogo, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém.